Ok, gente. Pedindo mais uma vez a vocês que tem o aviãozinho aí, compartilhem essa live com outros irmãos. A gente agradece, tá bom? Ok. Então nós vamos retomando a nossa live para falar da segunda parte da aula, que é a vigilância. A presença é o alicerce. A vigilância é a estrutura do nosso trabalho. É a estrutura que vai ser construída em cima desse alicerce. Por que a vigilância é tão importante? O trabalho espiritual, ele tá alicerçado em duas frentes. Quando você entra na espiritualidade, você aprende uma espiritualidade verdadeira, onde você começa a se conhecer. E para estar aqui, ó, uma visitante ilustre aqui. Na live passada me falaram, espera aí, você não vai mostrar a Zefinha? Mostra a Zefinha, ó, a mascotinha do Luzeiro, ó. Ela não vai nem cobrar cachê dessa vez. Então, no trabalho da espiritualidade verdadeiro, quando você entra, por exemplo, no curso de autoconhecimento e começa a receber informações que vão realmente transformar a tua vida, vai se impor dois trabalhos paralelos. Um primeiro trabalho que você vai realizar é de você se limpar das energias densas que você carrega. Ao longo das existências, nós viemos acumulando energias densas em nós, espíritos. E quando você desencarna, se você não fizer um bom trabalho do outro lado, você retorna com elas, pode ter certeza. E às vezes o nível de consciência, o nosso adormecimento não permite que a gente faça esse trabalho do outro lado. Então a gente vem para cá com essas energias. Assim que você adquire uma nova personalidade, uma nova mente, elas começam a novamente se manifestar. Então, nós como seres de evolução, carregamos muitas energias densas dentro de nós. Muitas mágoas, rancores, medos, muita preguiça, muita gula, muita luxúria, muita vaidade, muita arrogância, muita prepotência, muita falta de paciência com as coisas. Enfim, cada um sabe as tranqueiras que carrega em si. E todos nós temos elas. E a gente está aqui exatamente porque nós as temos e são elas que nos adormecem, né? A gente fala do espírito adormecido, é porque esses pontos de escuridão dentro da gente amortecem a nossa consciência e é isso que atrapalha a gente de ter mais luz. Então, um dos trabalhos da espiritualidade, como estava dizendo, é você se limpar dessas energias densas. E nesse sentido vem várias técnicas que a gente entrega no curso de autoconhecimento e várias ferramentas também, como energias divinas, que a gente estuda mais de 20, e outras técnicas importantíssimas, a própria presença, a vigilância, com certeza. E dentro do xamanismo você tem as medicinas que também propiciam cura, propiciam luz, então vai nos limpando dessas energias densas. Então tem todo um arsenal, no bom sentido, de ferramentas para a gente poder trabalhar esse primeiro aspecto, que é você se limpar das energias densas. Mas de nada valeria esse trabalho se você também não tiver atento a outro aspecto, que você pode estar querendo se limpar de um lado e deixando outras energias densas entrar do outro lado. Por isso que eu disse que são duas frentes. Uma é se limpar do que você já tem. Outra ponta do trabalho é você impedir que outras energias densas aflorem no teu espírito, no espírito. Então, essas duas frentes você também precisa de técnicas para trabalhar. Como eu disse, a primeira tem inúmeras, a segunda, além das que eu já citei, a vigilância é o carro-chefe. Sem vigilância você não consegue fazer esse trabalho, então ela é fundamental. Não precisa dizer, eu já estou me tornando até repetitivo, mas a presença ela é tão essencial no nosso trabalho. Sem ela não tem trabalho espiritual e também não tem vigilância.
Então, o pressuposto para uma boa vigilância é a presença. Disso a gente não vai fugir nunca. Mas uma vez você presente, você aciona alguns sentidos da consciência. E a vigilância é um desses sentidos. A vigilância, como o próprio nome diz, é vigiar. Então, a gente tem o clássico exemplo por exemplo, você tem um quartel. No quartel tem uma guarita. E na guarita ali tem um sentinela, tem um guarda que ali está tomando conta do quartel, só deixa entrar quem tiver autorização para entrar. Não é isso? E aquele sentinela, espera-se que ele esteja acordado, que ele esteja desperto. Então ele consegue fazer um trabalho de vigilância. Analogamente, se ele estiver dormindo, é o espírito dormindo. Ele estaria ausente, ele não estaria na vigilância, não é isso? Então, a vigilância, mais uma vez, é requisito indispensável, senão o sentinela não estaria acordado. A presença. Senão o sentinela não estaria acordado. Ok, então o sentinela, ele faz a vigilância do quartel. Imagina então que você tem dentro de si um sentinela. E esse sentinela se chama consciência espiritual. Então o seu vigilante, seu sentinela é a sua consciência. A consciência, gente, quando eu falo consciência e falo espírito, vamos entender a mesma coisa, tá bom? É a mesma coisa, são apenas nomes. A consciência é luz, o espírito é luz, é uma energia. Muita gente quer, mas vamos fazer uma diferença? É como se você quisesse dividir uma energia, não tem como fazer isso, né? Então vamos ser mais práticos. Consciência espiritual e espírito é a mesma coisa. Então a tua consciência é teu vigilante. Se você está acordado, está desperto, você consegue vigiar. Se você não estiver adormecido, você é uma porta aberta. É como se chegasse alguém no quartel sem autorização, quer entrar, na hora que chega lá na guarita, o sentinela está dormindo. Ele entra sem inclusive sequer ser anunciado, né? Então, imagina as energias densas que fazem conosco se a gente é uma porta aberta e elas entram sem ser anunciadas, sem autorização, porque você, espírito, tá dormindo. Está ausente. Então, a vigilância nada mais é do que um processo da consciência onde você começa a perceber as energias densas que você tem dentro de você e as que estão fora de você que poderiam entrar, né? Então aqui a gente dá alguns exemplos que são importantes para a gente elucidar isso. Se você... Vamos voltar ali naquela questão da padaria. Você foi na padaria tomar um café e na hora que você recebeu o troco te deram 10 reais a mais. Qual é a sua reação? Vamos imaginar que você é um camarada que pratica a presença e, portanto, está vigilante o tempo todo. Você está atento a tudo que está acontecendo. Aí a sua vigilância percebeu que o troco veio errado. Essa mesma vigilância percebe que dentro de você surgiu uma vontade de ficar com aquele troco e não falar nada para o caixa da padaria. Aí você pode perceber, opa, por que eu pensei isso? Aí você começa, esse autoconhecimento, né? Você começa a perceber, opa, eu tenho uma desonestidade aqui dentro de mim, eu tenho uma cobiça, eu tenho uma ganância, alguma coisa está fazendo eu querer esse dinheiro que não é meu. Aí você fala, não, mas isso está errado. Deus me livre de fazer isso, eu não vou deixar isso. Essa vontade. Gente, eu estou falando para quem tem vontade. Tem gente que nem tem essa vontade, graças a Deus. Mas muitos têm. E na medida que tem essa vontade e controla e fala, opa, percebi essa vontade, devolve, ó. Você me deu 10 reais a mais, não quero não. Pode ficar para você, porque não é meu. Ótimo, você através da vigilância percebeu dentro de si uma energia querendo ser desonesto, mas não foi, você controlou. Agora imagina que você não esteja vigilante presente. Você não percebe essa energia, você simplesmente se deixa levar pela ganância, pela cobiça, pela desonestidade e ainda acha legal que o caixa errou porque o cafezinho que você tomou ficou de graça. Aí você ainda se sente feliz, né? Feliz entre aspas. Então,
nesse momento, pelo seu adormecimento, você cometeu um erro. E a gente sabe que isso vai ficar na nossa conta, né? A gente o tempo todo está plantando o nosso destino de amanhã. Então, a vigilância, ela serve para você evitar cometer os erros que a gente normalmente comete no dia a dia. Se eu estou naquela reunião, por exemplo, eu estou presente, portanto vigilante, estou com a minha consciência ativada. Aí, dentro da reunião, eu estou fechando um negócio e eu estou vendo, não, está justo para os dois lados, eu fico feliz que está justo, está tudo certo. Mas se você não estiver presente e estiver sendo comandado por uma energia que nós, na grande maioria de nós, carregamos, que é uma cobiça, que é ganância, a gente vai falar, não, eu vou dar um jeitinho aqui de levar vantagem em cima desse cara. Aí você vai atuar, às vezes, até de forma desonesta. Você trai a tua consciência, trai a pessoa, porque uma energia densa fez você se tornar, naquele instante, uma pessoa desonesta. A energia está dentro de você, mas você não vigiou, deixou ela aflorar. E quando uma energia que está dentro de nós, uma densa, aflora, o que está acontecendo? Você está alimentando essa energia. E se você alimenta, tudo que você dá comida cresce, se fortalece. Então, cada vez você vai ficar mais escravo dessa energia densa. Na verdade, quando eu digo escravo, é porque todo vício é provocado por energias densas. E o que é um vício? O vício nada mais é do que uma energia densa que foi sendo praticada dia após dia, semana após semana, mês após mês, e aquilo foi se tornando um hábito dentro de você. Quando a gente fala se tornar um hábito, significa que, na verdade, você alimentou essa energia densa, você não barrou ela, e aquilo cresceu dentro de você até te ser mais forte que você. Ela cresceu tanto que hoje ela se tornou um vício. E não é só vício de drogas, não é vício só de álcool, vício de cigarro. Vício de reclamar, vício de contar mentiras, vício de julgar as pessoas. O que não falta é vício. São maus hábitos que nós vamos agregando, carregando ao longo do tempo, porque a nossa ausência de vigilância deixou aquilo se fortalecer. Portanto, quando você fala em vigilância, você está falando numa ferramenta gigantesca para turbinar a tua evolução. Porque, de um lado, ela percebe suas energias densas que você carrega dentro de você, querendo se fortalecer, querendo atuar, querendo te escravizar, querendo fazer o que elas querem que você faça, que elas façam, que você satisfaça o desejo dessas energias densas. E cada vez que você sucumbe a uma vontade densa, você alimenta isso. Pelo contrário, você estando consciente, presente e vigilante, você vai perceber a energia densa e vai barrar. Você barrou, normalmente você barrando uma energia densa, você já se alimenta de uma divina. Por exemplo, como eu dei o exemplo na live passada, cada vez que eu me pegar reclamando, eu produzo três pensamentos de gratidão. Eu só vou me pegar reclamando se eu estiver presente e vigilante. Senão eu vou reclamar e aquilo vai no automático, vai no mecânico. Eu não vou nem perceber isso. Já se eu estou atento, estou com a consciência ativada, eu vou perceber essa energia da reclamação ou da ingratidão. E eu posso, então, deliberadamente com a minha consciência falar, então agora eu produzo 3 de gratidão. E jogo lá 3 pensamentos de gratidão. Automaticamente, energeticamente falando, o que você está fazendo dentro de você? Você está tirando a força da energia densa e você está dando força para a energia divina, oposta, que vai curar essa ferida, que vai curar essa doença espiritual. Então o trabalho espiritual é intenso, é todo dia. Precisa de presença. Sem a presença você não acionaria a vigilância em você. Certo, gente? Então é dessa forma que nós temos que trabalhar internamente. Agora tem outro aspecto para ser tratado, que é a vigilância externa. Lembra que eu falei que essa história da vigilância interna é no sentido de você se limpar daquilo que você já tem, que você já carrega, é a primeira frente.
A vigilância externa trabalha a segunda frente, é aquilo que você vai trabalhar em si, dentro de uma presença, para não deixar novas energias densas aflorarem teu campo energético, aflorarem o espírito. Como funciona isso? A gente sabe que energia densa tem em todo canto. Agora eu já não estou falando mais das que estão dentro de nós, estou falando daquelas que estão fora de nós. E a vigilância é fundamental para você perceber. Que lugares você anda frequentando? Com que tipo de pessoas você anda conversando? Que tipo de filmes você vê na televisão? Você vê novelas cheias de mentiras, traição? Os seus filmes são cheios de horror, tensão, violência? Que tipo de coisa você vê nas redes sociais? Você para visualizar mensagens densas que trazem energias não muito boas? Você seleciona, por exemplo, dentro de um momento ali na tua casa que você está ouvindo uma música, você seleciona o tipo de música que você está ouvindo? Quando você está na televisão, você está assistindo um noticiário policial ou você prefere um documentário de alguma coisa boa? Então, está tudo na nossa mão. A vigilância faz com que você selecione. A vigilância é a nossa, como eu disse, a nossa sentinela. É um filtro. Consciência é um filtro. É um filtro que o espírito tem para barrar energias densas. Mas esse filtro precisa ser ativado. E ele é ativado com a presença. Então, quando você está num lugar e está vendo que o negócio está pegando, está muito denso, se retira. Quando você está vendo que tem um filme que está muito violento, você vai deixar isso entrar? Ah, eu assisto filme de terror porque isso não me afeta não. Será? Eu estou cansado de ver gente que fala assim e depois fica sonhando com monstros, tem medo de ir para o escuro, tem medo de dormir com a luz apagada, mas não tem medo de filme de terror. Aquilo não afeta. Então, gente, é lembrar que nós somos seres de evolução, portanto nós oscilamos. Ora você está na escuridão, ora você está na luz. E nesses momentos de escuridão que você está adormecido, e não na presença, você é uma porta aberta. Então não negocia com as energias densas, não comete esse equívoco. Seja radical em relação a energias densas. Com energia densa não se negocia não. Porque no momento de oscilação, que você baixa a tua frequência, elas vão entrar. Então, buscar ser mais seletivo em relação aos alimentos que você ingere, tanto para o corpo como para o espírito. A gente às vezes se preocupa tanto que vai pôr para dentro do corpo, né? E não se preocupa com o que põe para dentro do espírito. Então, ser muito seletivo com as coisas que a gente lê, vê na televisão, vê nas redes sociais, filmes, enfim, coisas que vocês já sabem tanto quanto eu. Tudo é energia. Música é energia, os filmes têm energias de todo tipo, cuidado então com essas energias. Nos lugares que você frequenta, o tipo de trabalho mesmo, a sua profissão, cuidado, às vezes a profissão traz muita energia densa, então é importante ser seletivo, trabalhar muito para não deixar isso acontecer, né? Dessa forma, a tua vigilância te preserva de não ter mais energias densas. Aí você só fica com aquelas que você está se curando. Vai no processo dentro do autoconhecimento, dentro do xamanismo, vai se curando das energias densas. E fecha a tua porta para as outras que estão lá fora e não deixa entrar. Dessa forma, você vai ampliando muito o teu nível de consciência, você vai vibrando mais luz, o teu campo energético vai ficando saturado com energias boas. Dentro da lei de atração, se passa então a construir um futuro melhor. E tudo na vida melhora. Então essas práticas são simples, mas são trabalhosas. E acima de tudo, imprescindíveis e essenciais. Então, importantíssimo. Lembrar que a vigilância, ela também vem sempre acompanhado de atenção e observação. Dentro da vigilância, se você observar, se quiser aprofundar, estude isso. Quando você, por exemplo, no caso da padaria que eu falei, quando você começa a perceber a vida interior sua acontecendo, que é muito mais rica, inclusive, que a sua vida exterior, aqui não para de acontecer coisas a nível de pensamentos, sentimentos.
Quando você começa a perceber, ver o jogo de energias acontecendo dentro de você, e você começa a dominar isso, você começa a se conhecer profundamente. Você começa a jogar a luz nisso. E a vigilância é você estar atento a tudo estar alerta a tudo que está acontecendo. E quando você vê uma energia densa, como por exemplo, eu percebo ali no caixa da padaria que eu tenho uma vontade de ficar com aqueles 10 reais que eles deram a mais de troco. Eu olho para mim e falo, mas que energia é essa? Por que essa energia tá me pegando aqui? Aí olha, puxa vida, isso aí é uma desonestidade. Eu estou com vontade desse dinheiro, é uma ganância minha. Aí você começa a se descobrir. Amanhã acontece de novo, depois de amanhã, em outras situações, você sempre vê aquela mesma energia que tem aquele mesmo sabor. Energias têm sabor. Se você começar a se familiarizar com elas, vocês vão perceber o sabor da energia. Você já vai reconhecer ela pela sensação. Aí você fala, olha lá aí de novo. E você vai cortando as asinhas dela, até ela ir morrer de inanição, morrer de fome. Porque você não dá alimento para ela, você não deixa ela se manifestar. Naturalmente ela perde força. E quando você pratica isso, nesse exemplo, você está praticando uma outra energia divina, que é a honestidade, que é a sua integridade. E isso fortalece em você. Então isso cresce dentro de você. Você alimenta em você a energia divina. E aquilo vai crescendo no teu campo energético, você vai ampliando luz em você, vai ampliando consciência. Então fica cada vez mais fácil. O começo é mais complicado porque a gente ainda está numa oscilação muito grande. Então lembrar que você pegou aquela desonestidade, você começa a ficar atento a ela. E observar, então é vigilância, atenção, observação. Você observa como aquilo se processa dentro de você. Em que momentos que aquela desonestidade, aquela ganância atua? Que tipo de sabor ela te proporciona? Que tipo de sensação? Quais os pensamentos? Isso é importantíssimo. Que pensamentos a energia produz dentro de você? Você vai ver que são pensamentos recorrentes. Na verdade, muita gente vai descobrir padrões dentro de si, padrões mentais, condicionamentos. Então você descobre que os pensamentos são recorrentes porque aquela energia, sempre que ela atua, produz esse tipo de pensamento. E tipo de sensações também. E aí você realmente vai se conhecendo, vai jogando luz para dentro de si. E é isso, o trabalho espiritual é isso, é um trabalho muito gratificante, ele te traz muitas coisas boas, melhora a tua vida em todos os aspectos que você imaginar, seja saúde, seja financeiro, seja um espírito feliz, um espírito alegre, um espírito de bem com a vida. Mas precisa arregaçar as mangas e trabalhar, né, irmãos? É isso aí que a gente está se propondo dentro do curso de autoconhecimento, dentro do xamanismo. Tá bom, gente? Então a gente vai ficando por aqui. Hoje as lives eu consegui fazer elas um pouquinho mais curtas. Mas a gente se vê então no nosso próximo encontro. Aguardo vocês até lá. Grato pela atenção. Tchau, tchau.